A história da vida hoje. Amigos, ouça uma história fascinante e envolvente chamada O Jovem Criado. Uma brisa fresca, o luar claro, o canto dos grilos ecoando pelo céu. Deito-me na relva, aproveitando a simplicidade e a paz deste vilarejo rural. Meu nome é Eduardo, e este ano completo 18 anos. Eduardo é como todos na vila me chamam. Muitos me perguntam se sei qual é meu nome de batismo, mas eu não faço ideia. Desde pequeno, sou órfão. Por sorte, fui acolhido pelo casal Senhor e Senhora. Senhor Leonardo, que me encontraram à porta de sua casa e me criaram. Na casa deles, cresci, e logo comecei a cortar capim e cuidar dos búfalos. Tornei-me o ajudante mais jovem da casa do Senhor Leonardo. Desde que me entendo por gente, os trabalhadores mais velhos da casa me contaram que, quando me encontraram, eu era pequeno e frágil, como um gatinho asmático. Por isso, meu apelido em casa é Gato. A família do Senhor Leonardo é muito rica, mantém mais de 12 empregados. Apesar de ricos, eles são muito gentis. Vivi com eles desde pequeno e só fui repreendido pelo Senhor Leonardo umas poucas vezes, enquanto a senhora Leonardo me trata com muito carinho. A primeira vez que o Senhor Leonardo me repreendeu foi porque, por brincadeira, deixei os búfalos comerem o arroz do vizinho. Ele pagou a indenização e, ao voltar, me deu uma bronca danada. Felizmente, não me bateu. A segunda vez foi quando eu tinha 10 anos. Influenciado pelos rapazes mais velhos da casa, fui ao rio espiar as moças tomando banho. Quando o senhor e a senhora Leonardo me pegaram, os outros fugiram, deixando-me sozinho, um menino de 10 anos, parado ali. Furiosos, eles me arrastaram para casa. Naquela noite, fui castigado a ficar de joelhos por 2 horas no quintal, sem jantar. Foi a primeira vez que vi o Senhor Leonardo tão bravo, então, depois disso, só obedecia e nunca mais o provoquei. À noite, a senhora Leonardo, com pena de mim, veio me consolar em segredo. Desde então, percebi que ela me ama como uma mãe ama seu filho. Como criado, nunca fui à escola. Tudo que sei de maneiras e costumes aprendi com os outros da casa, que me ensinaram com paciência. Embora fosse um empregado, o senhor e a senhora Leonardo tratavam todos muito bem. Todos na casa os respeitavam e gostavam deles. Desde pequeno, eu era travesso. Aos 5 ou 6 anos, já acompanhava os rapazes mais velhos para cuidar dos búfalos. Mais tarde, assumi essa tarefa sozinho, saindo de casa ao amanhecer e voltando só ao anoitecer, trazendo os búfalos para o curral. Minha vida está ligada aos campos, às pastagens e, claro, aos rios tranquilos e refrescantes daqui. Às margens do rio, nunca falta movimento, crianças brincando, moças e mulheres carregando água. À tardinha, todos se reúnem ali para se banhar, com risadas, chamadas animadas e o som de passos correndo e brincando. Tudo isso forma uma vila pacífica que me acolhe. Não sei de onde vim, nem quem são meus pais, mas me sinto feliz e grato por viver nesta pequena vila com pessoas tão amigáveis. Nossa vila é muito pobre, mas todos se amam, se ajudam e se apoiam com o coração. A família do senhor e da senhora Leonardo é uma das mais ricas da região. Ele trabalha para o governo na cidade, e ela, que já foi professora na escola da vila, deixou de lecionar após o casamento. Eles não têm filhos. Talvez por isso eu sinta que me tratam com carinho especial, mais do que aos outros. Eles têm pena de mim, um órfão desde bebê, e me oferecem um pouco do calor de uma família. Sou grato a eles por me acolherem e não me abandonarem. O tempo passou, e de um bebê abandonado à porta do senhor e da senhora Leonardo, agora sou um jovem adulto, forte e crescido. Meu trabalho diário é acordar cedo, levar os búfalos ao campo e trazê-los de volta ao anoitecer. Também carrego água à noite. Após o jantar, vou ao rio buscar água. O caminho não é longo, e, para um rapaz jovem como eu, não é uma tarefa pesada. Como dizem, aos 17 anos, a força é capaz de quebrar o chifre de um búfalo, e carregar água é como um exercício para mim. Meu corpo ficou mais robusto e forte, meu rosto tem traços marcantes e definidos. As mulheres da vila sempre me elogiam, dizendo que sou o rapaz mais bonito daqui. Algumas mães com filhas brincam que vão me fazer seu genro. Mas eu apenas sorrio, porque quem iria querer um órfão como eu para marido? Tudo parecia seguir em paz, minha vida diária sem grandes mudanças, até aquela tarde fatídica. Chamo-a assim porque ela mudou minha vida, levando-me por uma montanha-russa de emoções, da alegria ao sofrimento. Era uma tarde fresca de verão. Eu contava os búfalos, preparando-me para levá-los ao curral,
quando vi a senhora Leonardo caminhando apressada em direção ao rio. Ela parecia agitada. Normalmente, ela não vinha ali àquela hora, mas, naquele dia, estava visivelmente ansiosa. Eu, olhando ao redor como se procurasse algo, ia chamá-la para perguntar aonde ia, quando vi um homem sair dos arbustos e puxá-la para dentro. Assustado, pensando que a senhora Leonardo estava em perigo, corri para verificar. Mas, na pressa, tropecei na corda dos búfalos e caí no chão. Quando consegui me levantar, os dois já haviam desaparecido. A margem do rio era deserta, com poucos passantes. Era meio-dia, e todos já haviam voltado para casa. Ansioso e com medo, aproximei-me sorrateiramente para ver se a senhora Leonardo estava lá. Mas a vegetação era densa, cheia de árvores e arbustos, e tudo que eu via eram folhas. O medo me paralisou, e não pensei em correr para avisar o Sr. Leonardo ou os outros da casa. Fui sozinho, olhando de um lado para o outro, na esperança de encontrá-la. Após andar um pouco, ouvi barulhos e uma respiração ofegante. Minha mente imaginou 1000 cenários. A senhora Leonardo sendo roubada ou assassinada, ou talvez sequestrada por vingança. Não ousei me aproximar, temendo que, se me vissem, poderiam me silenciar para sempre. Mas também não consegui fugir. Paralisado pelo medo, fiquei preso ao chão. Deitei-me e rastejei, tentando ver o que acontecia. O céu já escurecia, dificultando a visão. De repente, ouvi risadinhas e a voz da senhora Leonardo, você veio sem me avisar. Ainda bem que o Sr. Leonardo está fora hoje, senão como eu viria aqui com você? O que o homem respondeu, não ouvi. Ele parecia um estranho, alguém que eu nunca tinha visto na vila. Então, a senhora Leonardo não foi sequestrada, mas estava secretamente se encontrando com outro homem nas costas do seu José. O que será que acontece se o Sr. Leonardo descobrir isso? Tô muito preocupado com a senhora Leonardo. Porque ela tá encontrando outro cara assim, escondido do seu José. Mas o que me deixou ainda mais chocado foi quando eu me arrastei um pouco mais para ver melhor o rosto do tal homem, e vi os dois, sem roupa nenhuma, se beijando na grama. Esfreguei os olhos várias vezes, torcendo para ter visto errado. Como assim? Não foi os caras mais velhos lá de casa que me disseram que essas coisas só acontecem entre namorados ou marido e mulher? Então, o que eles são um do outro? A senhora Leonardo tá traindo o seu José? Será que eu devo contar isso pro seu José? Enquanto eu tava lá, todo vidrado olhando, de repente lembrei do gado que ainda estava solto ali no canto, então levantei correndo para voltar. Mas, por descuido, pisei num monte de folhas secas e fiz um barulhão. Os dois ouviram e gritaram juntos. Quem é? Quem tá aí? Eu gelei. Parecia que eu que estava sendo pego fazendo coisa errada, e não eles. A senhora Leonardo vestiu a roupa rapidinho, veio até mim e, quando me viu ali, parado, todo sem graça, ficou surpresa. Eduardo, o que tu tá fazendo aqui? Dona, sou eu, sim. Tô aqui. Por que a senhora tá aqui a essa hora, espiando o quê? Tava morrendo de medo, gaguejando, sem coragem de olhar direto para eles. Ouvi ela falando pro outro cara, vai embora primeiro, é só alguém da minha casa, deixa que eu resolvo isso. O homem estranho me olhou com medo danado e saiu correndo. Eu pedi desculpas, quase sussurrando, dona, me desculpa, eu não vim espiar a senhora de propósito, não. É que vi aquele homem puxando a senhora pra cá, achei que estavam sequestrando a senhora, então vim ver o que era. Tava com medo dela me dar uma bronca daquelas, quase chorando, mas a senhora Leonardo só riu, tu é danado, hein? Vai, leva o gado pra casa, que o pessoal lá tá esperando. E olha, o que tu viu hoje, não conta pra ninguém, tá? Faz de conta que não viu nada, entendeu? Sim, dona, entendi, pode deixar. Olha só, Eduardo, a senhora Leonardo perguntou, tu viu alguma coisa agora há pouco, viu? Não, dona, eu não vi nada, juro. É verdade isso? Tô duvidando. Tu tá mentindo, né? Tá com a cara toda vermelha. Não, dona, juro, vamos embora, isso é segredo, tá? Não conta pra ninguém. Tá bom, dona, então eu vou levar o gado pra casa agora, antes que o senhor Leonardo me dê uma bronca. Não sei porquê, mas a senhora Leonardo me olhou com um olhar bem estranho, como se ela tivesse sido pega no flagra, mas, ao mesmo tempo, não parecia assustada. Parecia que ela estava tramando alguma coisa na cabeça dela.
Depois de falar comigo, ela foi embora, toda calma. Eu voltei para juntar o gado que estava lá abandonado desde cedo. Minha cabeça agora estava cheia das imagens dela de agora a pouco. Foi a primeira vez que vi uma mulher assim, toda, cheia de vida. Eu, com meus 18 anos, nunca tinha vivido um amor, nunca tinha nem encostado numa mulher. Ainda não tinha terminado de contar o gado para voltar para casa, quando vi a senhora Leonardo voltando. Não sei se ela estava com medo de eu abrir a boca sobre o que vi, mas ela veio me falar de novo. Dona, a senhora ainda está aqui. Eduardo, vem cá um minutinho. Perdi um brinco lá naquele matagal de bananeira. Me ajuda a procurar. Eu, sem desconfiar de nada, achei que ela tinha perdido o brinco mesmo, então corri pro lugar onde estava antes, procurando pelo brinco à luz da lua. Não achei nada, e de repente a senhora Leonardo segurou minha mão por trás. Depois, ela me virou devagar e me beijou na boca. Levei um susto danado. Por instinto, empurrei ela para longe, com medo. Era a primeira vez que eu chegava tão perto de uma mulher assim. A cabeça e o corpo de um cara de 17, 18 anos, naquela idade que dizem que a gente quebra chifre de boi, ainda não estão no controle, né? E ela ainda por cima era como uma mãe para mim, alguém que praticamente me criou, então fiquei ainda mais apavorado. Dona, será? Leonardo, o que a senhora está fazendo? Seu bobo, tu não quer o meu corpo. Eduardo? O que está acontecendo? O que a senhora está dizendo, eu não entendo. Nunca passou pela minha cabeça fazer nada de errado com ela. Hoje foi a primeira vez que cheguei tão perto assim. Eu, um cara novo, já tinha passado por aquelas coisas de adolescente, mas sempre sonhei com as meninas da vila, nunca com a senhora. Leonardo. A senhora. Leonardo não disse mais nada depois que eu falei. Ela veio até mim, levantou minha camisa. Depois, colocou a mão. Eu fiquei paralisado, com medo e ao mesmo tempo sentindo um prazer danado. O calor da mão de uma mulher parecia ter um poder mágico, mexendo direto com meus nervos. Aquela mão não parava quieta. A senhora. Leonardo, olha, era como dizem, o gengibre quanto mais velho, mais ardido. Onde ela tocava, o que estava quieto acordava na hora, cheio de vida. Quando viu que eu estava reagindo, ela não parou mais. Chegou um momento que eu não aguentei, e, como se fosse sem querer, me joguei nos braços dela, abraçando com força. As mãos da senhora. Leonardo, meu Deus, que mãos habilidosas. Não demorou muito para eu ficar completamente aceso. Minha primeira vez, a primeira vez com outra pessoa, a primeira vez sendo amado por uma mulher, aconteceu assim, rápido demais. A senhora. Leonardo me disse, com uma promessa que abriu as portas para outros encontros escondidos. Nossa, tu é bem corajoso, hein? Eu só te provoquei um pouquinho e tu já ficou todo animado assim. Não, dona, eu não fiz nada, juro. Relaxa, menino. Olha, isso é segredo, tá? Da próxima vez que a gente se encontrar, eu te faço ainda mais feliz, pode apostar. Já estava escurecendo, só se ouvia o barulho dos sapos e nossas respirações compassadas. Saímos dali juntos, sem dizer uma palavra, mas com o mesmo sentimento, a descoberta de algo novo e emocionante. Depois daquele dia, eu comecei a olhar para a senhora Leonardo de canto de olho toda vez que ela passava por mim. Tenho que admitir, o corpo dela era lindo, curvas perfeitas, o padrão de beleza de uma mulher daquela época. Au sœur. Leonardo a será. Leonardo não tinham filhos, talvez por isso ela, mesmo com mais de 50 anos, ainda mantinha aquele shape. Ultimamente, ela também estava me olhando mais. Sempre que me via, jogava uma indireta, uma sugestão, mas a casa estava sempre cheia de gente, empregados para todo lado, então a gente não conseguia dar mais nenhum passo. Naquela manhã, eu estava tomando café na cozinha, me preparando para levar o gado pro campo como sempre, quando ouvi alguém me chamar, Eduardo, Eduardo, tu já foi pro campo? Vem cá, a senhora. Leonardo tá pedindo para tu consertar a janela do quarto dela. Parece que ontem o vento forte derrubou alguma coisa. Não sei se era só a janela mesmo ou se tinha outra coisa por trás, porque o senhor Leonardo tinha ido para a cidade e ainda não tinha voltado. Engoli o resto da comida rapidinho e levantei. Tá bom, dona Ana, já vou. Mas cadê o Pedro e o Carlos? Por que ela não chamou eles? O Pedro e o Carlos foram para a cidade com o seu José. Agora só tem tu em casa. A senhora. Leonardo tá chamando, vai logo, senão vai levar bronca.
Tá, já vou, dona. Mas a senhora vai para onde agora? Vou pro mercado do município, comprar um tecido para a senhora. Leonardo. Ela disse que quer fazer uma roupa nova, que no próximo mês tem festa na vila. Ah, tá bom, então vai lá, dona, antes que se atrase. Mal terminei de falar, ouvi a voz da senhora. Leonardo, Eduardo, tá demorando por quê? Vem logo, preciso de uma ajuda tua. Não sei por quê, mas meu coração estava misturado de alegria, medo e uma pontinha de preocupação de alguém descobrir. Todo mundo estava acostumado com meu jeito amigável desde pequeno, sempre ajudando com tudo que pediam. Para todo mundo em casa, eu ainda era aquele menino querido, ninguém me via como um homem feito. Entrei no quarto da senhora. Leonardo, nem precisei bater, a porta já estava aberta. Olhei para a janela, estava tudo fechado, sem nenhum sinal de estrago. Dona, cheguei. A janela tá quebrada como? A janela não tá quebrada, Eduardo, sou eu que tô precisando de conserto. Tu pode me ajudar com isso? Ela veio falando e se aproximando, me encostando na parede. Aí começou com aquelas coisas que ela sabia fazer, e eu, meu Deus, tava gostando e morrendo de medo ao mesmo tempo. Dona, aqui não, eu tô com muito medo. Medo de quê? Tá tudo trancado. O pessoal tá ocupado, uns no campo, outros na cidade com seu José, e tem quem foi pro mercado, só volta de tarde. Tu tá com medo de quê? Mas e se o jardineiro ouvir alguma coisa? Fala baixo, menino, ninguém vai ouvir nada. Eles estão todos ocupados. Sem eu chamar, ninguém sobe pra casa grande, pode ficar tranquilo. Enquanto falava, ela tapou minha boca com a mão. E eu, bom, deixei ela fazer o que quisesse. Aquele sentimento de felicidade, de prazer, igual à primeira vez no matagal, voltou com tudo, mas agora eu já sabia me controlar um pouco mais. Dessa vez, eu tava mais ousado. Fiz igual a ela, abracei ela com força, puxei pro meu peito. Tinha umas curvas que me deixavam louco. Pela primeira vez com ela. Pela primeira vez vivendo essas coisas tão novas, e elas não saíam da minha cabeça. A senhora. Leonardo, não sei se por causa da minha força, começou a soltar uns gemidinhos. Nossa, Eduardo, isso mesmo, vai com mais força, vai. Eu tava com medo de machucar, então não me soltava tanto. Quando ela falou isso, me animei e fui com mais vontade. Parecia que minhas mãos estavam amassando 2 bolas de massa enormes, tipo aquelas que a dona Ana me pedia para sovar para cozinhar. Agora, nas minhas mãos, tinha a força dela. Nunca me senti tão feliz na vida. Pensei que ela não ia querer continuar, mas aí ela disse: chega, cansei de ficar em pé, vamos pra cama. Eu hesitei, morrendo de medo de subir na cama, pensando que o senhor Leonardo podia chegar e acabar com a gente. Mas a senhora. Leonardo não estava nem aí, me empurrou pra lá. Depois, ela simplesmente subiu em cima de mim. Naquele momento, ela não era mais aquela mulher chique, toda elegante, era só uma mulher como qualquer outra. No dia anterior, no matagal, eu só vi tudo meio embaçado, mas hoje, vi cada detalhe dela com meus próprios olhos. Tudo tão evidente, tão imponente, que eu não conseguia tirar os olhos. Fiquei olhando, meio hipnotizado, até ela falar: Ei, o que foi, Eduardo? Tá paralisado por quê? Dona, é a minha primeira vez, não sei o que fazer, respondi. Aí a senhora, Leonardo, bem calma, começou a me ensinar, passo a passo, como beijar, como fazer uma mulher se apaixonar. Ela, com toda a experiência que tinha, sabia exatamente o que fazer para me deixar rendido. Eu, só um garoto sem experiência nenhuma, fazia o que ela mandava. Então, fiquei lá, quieto, deixando ela tomar conta de tudo. Parece que ela ficou um pouco desapontada com isso. Pegou minha mão e disse: Eduardo, tu é mesmo um menino novo, que chato. Aí, segui meu instinto de homem. Comecei a me soltar, a mexer com ela, e ela gritou: Tu tá me fazendo muito feliz, Eduardo. Que tal, de agora em diante, quando o senhor Leonardo não estiver, tu vir aqui com a dona? Eu queria muito isso, mas morria de medo. Tava apavorado só de pensar no senhor Leonardo descobrindo, capaz de me quebrar as pernas. Mas, dona, e se o senhor Leonardo descobrir, o que eu faço? Por isso mesmo que tem que ser cuidadoso. Quando tiver uma chance, eu te dou um sinal com os olhos. Mas quando vier pro meu quarto, arranja uma boa desculpa, tá? Ela disse.
E que desculpa eu ia arranjar para entrar no quarto dela? Tava pensando nisso, todo confuso, quando ouvi uma voz lá fora. Senhora. Leonardo, a senhora tá acordada? Vi me chamar pro café da manhã. Eu e a senhora. Leonardo ficamos em pânico. Sabia que ninguém ia abrir a porta sem permissão, mas mesmo assim o medo bateu. É assim quando se faz coisa errada. Pulei da cama, vesti a roupa que ela tinha jogado no chão e fui até a janela, fingindo que estava consertando, abrindo e fechando. A senhora. Leonardo, enquanto se vestia, gritou lá para fora. Tá bom, deixa o Eduardo terminar de consertar a janela que eu já saio. Se deixar ele aqui sozinho, vai que some alguma coisa de valor, né? Quando ouvi os passos da dona Ana, a empregada, se afastando, a senhora. Leonardo veio até mim com um sorrisinho. Eu sabia que ela só disse aquilo para despistar, sem maldade, mas mesmo assim senti um aperto no peito. Eu não passava de um empregado. Mesmo tendo ficado com ela, minha condição não mudava nada. O que eu estava esperando? Afinal? Depois daquela manhã intensa, eu não parava de querer olhar para ela, mas o senhor Leonardo parecia estar sempre em casa. A senhora. Leonardo percebia meus olhares e entendia o que eu queria. Ela sabia que eu estava louco para repetir tudo aquilo. Mas não aparecia uma chance boa para a gente se encontrar, então só trocávamos olhares cheios de saudade. O seu José, desde que voltou da cidade, pegou um resfriado danado, tossindo sem parar, e ficou em casa se recuperando. A senhora. Leonardo tinha que cuidar dele, então não sobrava tempo. À noite, eu voltava para minha rotina, levar o gado pro campo de manhã, trazer de volta à noite. Toda vez que cruzava com uma mulher na estrada, imaginava a senhora. Leonardo por baixo daquelas roupas. Eu me sentia como um sonâmbulo, só pensando naquilo o dia inteiro. Mas fazer o quê? Se não prova, tudo bem, mas depois da primeira vez, a vontade de repetir é certeira. À noite, quando a senhora Leonardo saía pro quintal, eu tentava me aproximar para ver se ela me dava algum sinal, mas nunca rolava nada. Até que, por sorte, uma vez, enquanto o senhor Leonardo dormia, ela desceu para a cozinha e me encontrou comendo sozinho. Quando me viu, ficou toda feliz, como se fosse me agarrar ali mesmo. Mas foi só ilusão. Ela sussurrou no meu ouvido. Olha, o senhor Leonardo tá ficando em casa tempo demais, não dá para fazer nada. Tô morando de saudade de tu. Tá bom, dona, e quando vai dar? Calma, deixa comigo, eu vou dar um jeito. Disse isso e voltou correndo pro quarto, me deixando ali, sozinho. Pra ser honesto, eu tava com muita saudade dela, louco pra abraçar ela de novo. Achava que ia ser só aquela vez, que nunca mais ia rolar. Mas, naquela tarde, aconteceu o inesperado. Eu tava deitado no lombo do boi, de olhos fechados, sonhando com coisas maravilhosas, quando uma mão bateu na minha perna. Abri os olhos e vi a senhora Leonardo ali do lado, com um olhar cheio de saudade. Dona, o que a senhora tá fazendo aqui? Tô com tanta saudade de tu que vim te procurar. Vem, vamos pra lá, rápido. Ela disse, apontando pro matagal onde eu vi ela com aquele outro cara da outra vez. Desci do boi e fui atrás dela, rápido, pro matagal. Ia olhando pros lados, como da outra vez, para ter certeza que ninguém tava por perto. Igual a ela, eu morria de medo de alguém descobrir o que a gente estava fazendo. Entramos mais fundo entre as árvores, de mãos dadas, meio tímidos, como se fosse a primeira vez com uma namorada. Quando achamos que estava seguro, nos jogamos um no outro como mariposas na luz, com toda a saudade acumulada virando força, nos abraçando com tudo. A senhora Leonardo, como sempre, usava aqueles lábios macios que me deixavam mole. Dessa vez, eu estava mais atrevido, mais solto, explorando tudo, fazendo ela soltar uns gemidos atrás dos outros. A gente estava ali, juntos, lábios colados, sem desgrudar, fazendo barulhos que se misturavam com o vento, flutuando no ar vazio. Ninguém precisava ensinar nada pro outro. As roupas foram caindo, espalhadas pelo chão. Naquele momento, éramos um só, movendo juntos no maior sincronismo, entregando tudo um pro outro, com amor completo. Esse negócio de fazer escondido ao ar livre era emocionante demais. No começo, a senhora Leonardo ainda olhava para os lados, preocupada, mas quando a coisa esquentou, ela não tinha mais força para se preocupar com nada. Só saíam gemidos, suspiros acelerados, sons que me deixavam ainda mais animado. Eduardo, eu te quero tanto, Eduardo. Tô morrendo de saudade.
Ela falava embolado, gemendo, quase sem voz, a cada investida minha, até que eu não aguentei mais. Em plena luz do dia, soltei um grito e desabei na grama fresquinha do lado dela. Tu gostou, Eduardo? Gostei muito, dona. Queria que a senhora fosse só minha. Queria te encontrar sempre, te abraçar, sem precisar esperar e me esconder assim. Eu era egoísta, ganancioso, querendo aquela mulher só pra mim. No fundo, queria que ela fosse minha esposa, mas esses sonhos eram só ilusão. O que eu queria nunca ia virar realidade. Mas quem cobra imposto por sonhar? Eu continuava sonhando, vai que um dia, quando o senhor Leonardo não estiver mais aqui, meu sonho se torna verdade? Ninguém sabe o que pode acontecer. Fiquei deitado, de olhos fechados, curtindo os últimos momentos daquele êxtase. A senhora Leonardo, com a cabeça no meu peito, disse com uma voz triste: eu também fico triste, mas o que a gente pode fazer? A partir de agora, que tal a gente se encontrar aqui toda tarde, Eduardo? Claro que eu disse que sim. Não podia ter ela só pra mim, mas só de encontrar ela todo dia, eu já estava mais que satisfeito. Depois que terminamos, não dava para ficar ali conversando, então nos abraçamos, nos beijamos mais um pouco, e, com o coração apertado, cada um foi pro seu lado. Daí em diante, aquele lugar virou nosso campo de batalha. Toda tarde, à Essera. Leonardo inventava uma desculpa para ir pro campo, e a gente se encontrava naquele matagal. Eu não sabia quanto tempo isso ia durar, nem quando alguém ia descobrir, mas também não queria que acabasse. Eu tava viciado na senhora Leonardo. Não aguentava ficar nem 2 ou 3 dias sem ela. Mas a alegria dura pouco, né? O senhor Leonardo acabou percebendo que tinha algo estranho com a esposa. Mandou alguém seguir ela de fininho e descobriu o lugar onde a gente se encontrava. Num fim de tarde, quando eu tava lá, todo animado, esfregando as costas da senhora Leonardo no rio, onde não tinha ninguém, o senhor Leonardo apareceu do nada com os caras, segurando um porrete. Ele não disse nada, só veio pra cima com tudo. Tava fora de si, vendo a mulher dele e o empregado ali, se pegando na beira do rio. O choque foi grande, e ele mandou os caras me darem uma surra. Eu só fiquei lá, apanhando quieto, porque não tinha o que dizer. A senhora Leonardo vestiu a roupa correndo e foi atrás do senhor Leonardo, pedindo desculpas sem parar. Mas, nos dias seguintes, a senhora Leonardo tava calma de um jeito esquisito, quase assustador. O seu José, coitado, ficou tão abalado que não comia, não bebia, tava magro, acabado. Eu fui levado pelos empregados para casa e amarrado na cozinha. Mas naquela mesma noite, a senhora Leonardo desceu escondida até o depósito, me desamarrou e me deu um punhado de dinheiro para fugir. Ela me disse para ir para bem longe, para não deixar o senhor Leonardo me encontrar, senão eu tava perdido. Então, corri com tudo, fugi na escuridão da noite. O pânico, o medo, o remorso tomaram conta de mim. Não sobrava mais nada daquele prazer e satisfação de antes. Quando o senhor Leonardo recuperou, mandou gente atrás de mim, mas eu já estava bem longe, sumido. Ele estava com muita raiva da senhora Leonardo, mas não podia fazer nada, só xingar um pouco e deixar pra lá. Não tinha coragem de enfrentá-la, sabia que, quando ela ficava brava, a coisa ficava feia. Só engoliu o orgulho, ciente de que não dava conta no quarto, e por isso as coisas chegaram a esse ponto. O tempo passou, e a senhora Leonardo começou a trazer outros rapazes para trabalhar para ela. Dessa vez, sem esconder nada, ela fazia tudo na cara do seu José. Mergulhou de cabeça nesses prazeres estranhos, e ninguém sabe quando ela vai parar. Quanto a mim, fugi para outra vila, bem longe. Com o dinheiro que ela me deu, abri uma pequena marcenaria. Mais tarde, vou casar, ter filhos. Mas aquelas noites secretas com a senhora Leonardo, essas eu nunca vou esquecer, pelo resto da vida. E assim termina a nossa história. Participe da conversa nos comentários do vídeo e faça parte da nossa família de apaixonados por histórias. Adoramos interagir com nossos inscritos, ouvir suas opiniões e ler o que vocês acham das nossas histórias. O que você faria no lugar do protagonista? Acha que o amor e a paixão justificam tudo? Se você gosta de histórias que mexem com suas emoções e te fazem questionar o coração e a mente, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e mergulhe nesse mundo fascinante, romântico e cheio de segredos das paixões proibidas.
Obrigado por escolher nosso canal e embarcar com a gente nessa jornada de histórias intensas e cheias de emoção. Esperamos te encontrar nas próximas.